Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora da situação na Ucrânia, hoje, dia 29 de março de 2024, 8 horas da manhã aqui no horário de Brasília, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais um grande ataque com drones e mísseis russos contra a Ucrânia. Várias cidades foram visadas pelos russos. Felizmente, como é padrão, a maior parte das coisas foi derrubada pela defesa antiaérea ucraniana, mas alguns mísseis, alguns drones atingiram os alvos e causaram problemas. Existe falta de luz em algumas cidades aqui da Ucrânia. Enfim, mais um ataque covarde contra alvos civis, né? Mas os russos ontem perderam um avião, segundo dizem um Su-35, foi derrubado na Crimeia, segundo dizem os russos, pelos próprios russos. Foi em cima de Sevastopol, tem a filmagem inclusive do avião caindo, parece que o piloto conseguiu se ejetar, mas o avião caiu ali nas águas do mar, ali perto de Sevastopol. Em Belgorod continuam as brigas ali com o pessoal da Legião Liberdade da Rússia, Corpo Voluntário Russo e Batalhão Sibéria, agindo ali na região de Belgorod, com mais um monte de destruição. Parece que agora o grupo Armat, que é o grupo dos chechenos contra a Ucrânia, chegou lá em Belgorod também. Vamos ver se vai dar bom lá com o grupo dos chechenos a favor da Ucrânia e contra a Rússia, né? Na linha de frente, nenhuma grande novidade, nenhum grande avanço de nenhum lado, mas a gente tem um monte de imagens bem impressionantes hoje, inclusive um rapaz que resolveu destruir um drone ucraniano suicida jogando uma granada em cima dele. Não dá para entender muito bem o que ele achava que ia acontecer e não dá mais para perguntar para ele o que ele pensava também, né? Do ponto de vista diplomático, o Zelensky conversou hoje com o Mike Johnson, o presidente da Câmara Americana, indicando que pode ter aí a liberação de alguma coisa de ajuda americana nos próximos dias, né? Vamos torcer para essa semana que vem agora, foi o que o Mike Johnson prometeu depois da Páscoa, que iria colocar em votação um pacote de ajuda para a Ucrânia, vamos aguardar, né? E finalmente, como eu avisei que aconteceria, o Macron tentou convencer o Lula a ficar do lado certo da história nessa questão da guerra da Ucrânia, mas isso eu avisei que seria inviável, que o Lula não iria mudar de ideia, está mais para o Lula declarar guerra à Ucrânia e apoiar a Rússia do que para fazer qualquer coisa em contrário. O Lula é um idiota, é um ladrão, um corrupto, não sei o que está fazendo lá na presidência do Brasil. Infelizmente, o Macron também não conseguiu mudar a cabeça do idiota. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Biden caiu da escada do avião novamente, Gordão na Coreia do Norte e Amarelão e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, vários drones e mísseis derrubados aqui em vários pontos da Ucrânia. A gente teve um total de 60 drones Shahid, dos quais 58 foram derrubados, então a grande maioria dos drones foi derrubada. Os mísseis, houve Kinjal, que não foi derrubado, e o Iskander-M também não foi derrubado, nenhum deles, um total de 3 Kinjal e 2 Iskander. Tipicamente, quando o Kinjal e o Iskander não são derrubados, é porque não visaram Kiev, né? Kiev a gente sabe que tem um Patriot lá que é capaz de derrubar esses mísseis, mas em outros lados, em outras posições da Ucrânia, não tem Patriot e aí esse míssil consegue ser usado, né? Dos Ha-59, dos 9 lançados, 5 foram derrubados. Também os Iskander-K foram todos eles derrubados, todos os 4. E ainda teve 21 Ha-101-555, dos quais 17 foram derrubados. Então, uma quantidade muito grande de mísseis e drones lançados pela Rússia. Teve sim alguns prejuízos, algumas subestações atingidas, principalmente infraestrutura civil, né? Muito triste mais esse ataque contra civis lá na Ucrânia da Rússia. Bom, a coisa começou a ficar estranha em Sevastopol com essa informação aqui que um objeto parecido com uma aeronave foi derrubada sobre Sevastopol. Estamos aguardando confirmação especial, né? A confirmação oficial. E bom, de fato se confirmou que o objeto parecido com um avião era, adivinha, um avião, né? Aqui tem a imagem da queda dele, aqui ó, dá para ver o avião pegando fogo e caindo. Isso aqui foi em Sevastopol. Tem mais imagens aqui, imagens melhores.
Dá para ver que o piloto, em determinado momento, ele consegue ejetar o assento dele, um assento ejetor, então não deve ter morrido o piloto. Outra visão aqui do avião caindo, claramente um avião. O pessoal lá em Sevastopol também falando, comentando sobre a queda do avião por lá. E aqui tem uma imagem mais precisa aqui, mostrando que é um Su-35, tá? Não se sabia que tipo de avião que seria, poderia ser um Su-27, mas foi um Su-35. Aqui tem a imagem mais detalhada aqui da queda dele. Olha só, dá para ver o avião claramente caindo, aí, pegando fogo e tal, e ele vai até cair na água, né? Ele até chega ali, ó, e cai na baía ali de Sevastopol. Olha que lindo. O piloto conseguiu se ejetar, infelizmente, mas o avião é menos um Su-35 russo. O Su-35 russo, vocês sabem, é o avião mais avançado da Rússia em operação. A Rússia está desenvolvendo o Su-57, que seria um avião mais avançado ainda, mas ele ainda está em homologação, ele ainda não está sendo usado nessa guerra, então o Su-35 é o mais avançado que eles têm, né? E parece que eles estão, já é oficial que foi derrubado um Su-35, e bom, haviam apenas 167 Su-35 produzidos antes da guerra, dos quais 118 foram para a Rússia, né? Ou seja, a Rússia também vende muitos aviões, muito material bélico, uma parte desses foram para outros países. Oryx, que é aquele sistema, aquele pessoal que faz OSINT, né, que faz identificação de perdas, verificou 7 perdas nesses aviões. A Ucrânia diz que derrubou mais de 20. Pelo menos 2 foram perdidos em acidentes antes da guerra, outros 3 foram perdidos em acidentes agora, durante a guerra. Ou seja, o que a gente está contando agora é que tem cerca de 93 aeronaves Su-35, ou seja, já tem quase metade do que tinha no início da guerra desse tipo de avião, né? Então, além de ser uma perda muito grande para os russos, é um recurso escasso que está diminuindo cada vez mais. Agora, a outra pergunta é, quem derrubou? Nesse caso aqui, parece que não há questionamento, foi a própria defesa antiaérea russa que derrubou o avião, né? Tanto que eles falaram que, derrubamos um objeto parecido com um avião. Vocês derrubaram um avião, seus idiotas. Enfim, é isso daí, né? Belgorod continuam as ações ali do Corpo Voluntário Russo e da Legião Liberdade da Rússia, e agora finalmente chegou o regimento Armat. Armat é o regimento de elite das tropas chechenas, sob o comando do Kadyrov. Esse batalhão, em tese, como eu falei, é a força de elite, é o melhor que tem lá dos chechenos, mas eles estão lá para combater um outro grupo de chechenos que está lutando do lado ucraniano, né? A Chechênia tem uma posição meio dúbia nessa história, porque vocês lembram, a Chechênia tentou obter a independência dela da Rússia, foi um processo muito violento, os russos revidaram, né, tentaram impedir a independência da Chechênia, conseguiram impedir a independência da Chechênia, mas só porque o pai do Kadyrov traiu o povo checheno e fez um acordo com Putin, e aceitou manter a Chechênia na Rússia com alguma autonomia e certamente vantagens para o pai do Kadyrov mesmo, né? Então, no final das contas, muita gente na Chechênia considera o Kadyrov um traidor, ou, no mínimo, o filho de um traidor, né? E aqui, justamente um desses grupos que lutam pela independência da Chechênia contra a Rússia, estão ali em Belgorod, já lutando naquela região ali, né? E estavam chamando o Armat para chegar lá. Vamos ver se vai chegar, se vai dar briga mesmo, né? Por enquanto, só falatório. Os aeronaves russas lançaram 2 bombas na região de Belgorod e acabou atingindo o vilarejo de Bezimem. Na verdade, é o seguinte, esse vilarejo está sendo ocupado pelos ucranianos e os russos estão lançando bombardeio na própria infraestrutura deles, né? Impressionante isso, eles não têm outra forma de lutar. Eles não têm equipamento suficiente para tentar retomar as áreas, estão bombardeando, usando a mesma estratégia que usam na Ucrânia de destruir completamente a cidade para impedir que tenha qualquer atividade ali, né? Bom, a gente tem um monte de imagens muito interessantes da linha de frente. Isso aqui foi um ataque ucraniano numa base russa. Dá para ver que é uma base russa, o pessoal tá entrando ali na casa e coisa e tal. Os ucranianos enxergaram tudo com um drone, viram que é uma base, um depósito de munição, e aí mandaram um míssil lá e destruíram completamente essa base russa ali na região de Krynk, né? Aqui, os russos com o barquinho deles aqui,
em alguma posição ali do rio de Dnipro também, próximo ali de Krink. Eles estão minando o rio, estão colocando minas no rio para impedir um eventual avanço ucraniano por ali. Então eles estão fazendo minas no rio, só que acabaram fazendo uma besteira em determinado momento e atingiram a própria mina. Vocês viram ali embaixo a explosão, né? Esse daqui foi um outro caso que o soldado russo estava fugindo de um drone FPV e ele foi fugir justamente onde tinha o depósito de munição ali na região. Aí um dronezinho FPV resolveu um problema grande lá, olha só. Olha só, o cara escondeu justamente no lugarzinho que tinha munição, aí o drone ucraniano atingiu o buraco lá. Lógico, a munição toda que estava lá explodiu e excelente notícia no final, né? Agora, esse caso aqui é um caso excepcional, né? Esse soldado russo merece um Darwin Award. Darwin Award, vocês sabem, é aquele prêmio que o pessoal dá para as pessoas que melhoram a qualidade genética da raça humana ao remover os seus próprios genes dessa raça, do nosso pool genético, né? Então, esse soldado russo aqui viu um drone ucraniano que caiu aqui perto, e o drone estava com explosivo, e aí ele teve a brilhante ideia de jogar um lançador de granada em cima do drone, possivelmente ainda com granada dentro dele, né? Eu não sei o que ele estava pensando que iria acontecer, mas o que aconteceu foi o óbvio que qualquer um sabe que vai acontecer. E pronto, né? O cara melhorou aí a raça genética, melhorou a qualidade dos genes humanos, removendo os genes dele, porque realmente uma pessoa que faz isso daí não tem como ajudar mais a raça humana, né? Olha lá, o cara pega e joga o lançador de RPG e, evidentemente, a coisa toda explode e mata ele, né? Bom, não teve nenhuma grande mudança na linha de frente. A Astra Intel traz aqui a lista dela, a descrição, que em Zaporizhia os russos continuam tentando avançar, mas sem nenhuma novidade. Mesma coisa ali na região do fronte de Donetsk. As forças russas conseguiram algum ganho territorial no rio leste de Semenivka, mas nenhuma mudança significativa ali, né? E em Bakhmut também não teve nenhuma mudança, mas a aviação russa tem lançado muitas bombas, aquelas FABs grandes, isso está gerando um problema ali, né? Mas as forças russas também não conseguiram avançar aqui. Na região de Kherson e na Crimeia, a situação está estável. Houve duas tentativas de ataque russo contra as posições ucranianas em Krink, mas nenhuma mudança. Ou seja, no final das contas, nenhuma mudança de forma geral. É o que mostra também. Assim, o que teve de mudança foi mais construção de defesa ucraniana, né? Os ucranianos decidiram fazer posições defensivas aí para evitar uma tentativa russa mais forte no verão. Há uma expectativa de que os russos tentarão uma ofensiva grande no verão de 2024. Enfim, os ucranianos estão se preparando aí com a elaboração de uma série de trincheiras e posições defensivas ali na região, né? Realmente, esse trabalho tem sido feito há bastante tempo. Havia muita discussão sobre isso, a gente chegou a falar sobre isso. Muita gente considera que a Ucrânia não deveria trabalhar essas posições defensivas, porque a expectativa dela é reganhar o território, então ficar preparando defesa é ruim. Mas o fato é que, enquanto a Ucrânia não tem a ajuda adequada, não tem o material adequado para avançar, ela tem que se segurar onde está nesse momento, né? Então essas trincheiras vão acabar sendo úteis, pelo menos por um tempo. Tem aqui também as cartas do Poulet Volant, mas também aqui não temos nenhuma novidade. Aqui você vê a região de Kriminá. Existem uma série de novos elementos russos chegados aqui nessa região, mas avanço mesmo não teve nenhum. Aqui também na região de Avdiivka, os russos continuam tentando avançar aqui em Berdych, em direção a Semenivka, aqui no leste de Semenivka, mas nenhum avanço real aqui, né? E finalmente aqui na região de Robotny, mais tentativa russa sem nenhum avanço aqui. Mais um dia em que a gente não tem grandes mudanças na linha de frente. O Instituto para Estudo da Guerra faz aqui um alerta muito sério sobre a ajuda americana, falando quão crítica ela é nesse momento. A Ucrânia está atualmente conseguindo prevenir as forças russas de fazerem progressos táticos significativos ao longo da linha de frente, mas o atraso na ajuda americana está comprometendo sim esse esforço, ou seja, existe o risco de uma ameaça de um sucesso operacional russo, inclusive algo não linear, né? O que eles chamam de não linear?
Linear é o que a gente está vendo acontecer até aqui. A Rússia avança um pouquinho, toma uma cidadezinha, um negocinho aqui, mas nenhum avanço, nada como foi, por exemplo, a contraofensiva de Kharkiv, em que em 5 dias os ucranianos liberaram 150 cidades e coisa e tal. Então, assim, mas existe esse risco agora, né? Como a Ucrânia está cada vez mais dependendo, com menos ajuda dos Estados Unidos, um avanço russo agora começa a ficar um risco grande, né? E fala também sobre o grande problema da falta de defesa antiaérea na Ucrânia. Mais uma vez, os Estados Unidos precisa ajudar, precisa mandar mais Patriots para a Ucrânia para complementar esse processo, né? Então, aqui a coluna basicamente reforça a necessidade da ajuda americana para a Ucrânia neste momento. Bom, os russos estão fazendo uma festa porque capturaram um Bradley, né? E ficam falando que não, que vamos fazer engenharia reversa e não sei o que lá. E isso é uma besteira, porque eles não vão conseguir construir um igual, nem que eles queiram por conta das sanções. E mesmo que consigam, lembra, o Bradley não é o topo de linha da Força Armada Americana, né? Aliás, os equipamentos que os americanos estão enviando para a Ucrânia é a geração anterior, que justamente eles estão descontinuando. Aí eles mandam para a Ucrânia é ótimo, é muito melhor do que o que a Rússia tem, mas não é o topo de linha americano de forma alguma, tem coisas muito mais modernas do que isso lá, né? O Zelensky falou com o pessoal, com uma entrevista aqui com jornalistas americanos, falando simplesmente sobre a necessidade de um monte de coisa, inclusive de sistemas Patriot, né? Porque lembrando que a Ucrânia tem hoje 2 ou 3 sistemas Patriot, sendo que foram doados pela Alemanha e pela Holanda. Na verdade, os Estados Unidos, que são os fabricantes do Patriot, tem uma quantidade enorme de Patriot lá, não mandaram nada para a Ucrânia ainda. Isso é uma pena, realmente, seria muito bom que os americanos pudessem fazer essa ajuda, né? O Mike Johnson, que é o Speaker of the House, né, o presidente da Câmara americano, conversou com o presidente Zelensky, e isso é uma boa medida, isso dá a ideia de que provavelmente a ajuda vai sair agora nessa semana que vem, né? O Mike Johnson havia prometido colocar em votação na Câmara americana o pacote de ajuda para a Ucrânia de 95 bilhões, que inclui Israel, Ucrânia e Taiwan. 60 bilhões seriam para a Ucrânia especificamente, né? E, bom, tá todo mundo nessa expectativa, todo mundo bem animado para a semana que vem isso resolver esse problema da ajuda americana. E o Zelensky já está falando aqui que uns 5 a 7 sistemas Patriot dos Estados Unidos conseguiria liberar o céu da Ucrânia, conseguiria resolver de grande parte os problemas que estão acontecendo, né? Bota um ali em Kharkiv, um em Odessa, bota mais alguns ali no centro da Ucrânia e pronto, o problema está resolvido. Realmente, uns 7 Patriots resolveria o problema. Vamos torcer para isso acontecer. Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Suécia, o Paul Johnson, disse que agora que a Suécia entrou na OTAN, que a discussão sobre os Gripen pode começar e existe a chance de envio de Gripen JAS-39 para a Ucrânia. Seria uma excelente adição. O Gripen é um jato muito bom, é o jato que a Força Aérea Brasileira usa, né? Está usando agora. Então isso poderia ajudar bastante a Ucrânia nessa guerra. A última acusação lá do atentado no Crocus City Hall diz que os terroristas receberam dinheiro em criptomoedas e que isso veio da Ucrânia, né? Para quem entende de criptomoedas sabe que é muito fácil forjar uma acusação dessa. Segundo estão dizendo aqui, os russos eles encontraram carteiras de criptomoedas com as pessoas, com os terroristas, e que essas carteiras tinham transações que vinham da Ucrânia. Nada disso dá para saber em criptomoeda, né? A carteira era do cara mesmo? Como é que você sabe que era do cara, né? Porque vocês viram que eles torturaram os caras absurdamente, né? Nesse ponto não tem como saber se o cara está falando a verdade ou mentira. O cara vai confessar qualquer coisa que o torturador peça para ele confessar ali naquele momento. Então fica esse problema, né? E as transações da maior parte das criptomoedas, ela é anônima. Você sabe que veio do endereço A para o endereço B. Mas e aí? Como é que você sabe que realmente era na Ucrânia esse endereço A? Não faz sentido nenhum mais essa história dos russos lá, né? E continuam as investigações de forma muito, digamos, forçada, né? Eles trouxeram aqui um dos acusados numa cadeira de rodas para confirmar alguma coisa. A essa altura os caras já estão confirmando qualquer coisa que os torturadores falem, né?
Bom, a Gazprom perdeu bilhões vendendo gás em 2023, uma vez que as vendas caíram 41% do ano passado para esse ano, né? É impressionante realmente que 2022, do ano passado, do ano retrasado, 2022 para o ano passado, 2023. Então tá aqui, venda de gás caiu de 5 trilhões, aqui não, 5 bilhões para 3 bilhões, eu imagino que seja de metros cúbicos aqui nessa coisa, né? E o lucro saiu de 1 bilhão de 1,5 bilhão, aí eu não sei se é dólar ou se é rublo aqui, para um prejuízo de 300 milhões de, também não sei do que é, se é dólar ou se é rublo aqui, né? Ou seja, uma perda enorme nessa história toda, mostrando que sim, as sanções funcionam. Não é, sanção não quer dizer, ninguém mais vai comprar petróleo da Rússia. Vão continuar comprando gás, algumas pessoas vão comprar gás. Infelizmente, o Brasil é um país que ainda compra diesel da Rússia, infelizmente. Diesel sujo de sangue. Não precisamos desse diesel aqui, essa história de que é mais barato e coisa e tal, não ajuda em nada, estamos fazendo errado ao financiar essa guerra. Mas enfim, de qualquer forma, estão comprando porque está barato. Exatamente isso prejudica a Rússia, né? E nesse momento não mais, porque a Rússia não está conseguindo exportar mais diesel. E bom, por falar em Brasil, eu avisei que o Macron tá visitando lá Belém do Pará, e uma das agendas dele era convencer o Lula a entrar do lado certo dessa guerra. Eu avisei que era impossível. O Macron poderia ter convencido o Bolsonaro. Se fosse Bolsonaro presidente, ele poderia ser convencido a ficar do lado da Ucrânia, porque ele não tem nenhum alinhamento automático ao eixo do mal. O Bolsonaro errou nesse ponto do apoio a Putin, não dá para disfarçar isso, não dá para esconder isso, mas ele poderia ser convencido com os argumentos corretos pelo Macron a ficar do lado correto dessa história, né? Mas não, o Macron apostou no Lula. O Lula nunca vai sair dessa posição dele. Se for sair, o Lula vai sair para apoiar a Rússia, para apoiar o Irã, para apoiar o Hamas. O Lula é um amante de ditaduras, ele ama todas as ditaduras no mundo. Aqui, ó, em encontro com Macron, o Lula diz que não é obrigado a partilhar o nervosismo com relação à guerra da Ucrânia, né? Lula, sim, você é obrigado, porque você é um agente que representa os brasileiros, e o Brasil não quer um país invadindo o outro. Então, sim, você é obrigado a se posicionar nessa guerra. É uma vergonha que você fique fingindo que não se posiciona, porque, na verdade, não se posicionar nesse momento é apoiar o Putin. Não tem escolha, você vê uma agressão acontecendo. Se você sai do lado, não deixa acontecer a agressão, você está ajudando o agressor. Você tem que ajudar a vítima, você tem que apontar o problema, tem que chamar ajuda, tem que tentar parar a coisa. Enfim, é pior do que isso, né? O Lula falou aqui, mais uma vez o Lula coloca que não, o Putin e o Zelensky têm que se entender porque a guerra não vale a pena. Lula, olha só, a Rússia invadiu a Ucrânia. A hora que o Putin quiser, ele tira as tropas de lá e acaba essa guerra. Não tem negócio de o Zelensky e o Putin tem que se entender. É o Putin que tem que sair da Ucrânia, tirar as tropas dele da Ucrânia. Um absurdo isso, uma vergonha esse cara tá falando esse tipo de coisa, né? Sinceramente, eu não votei nele, como vocês sabem, mas ele não deixa de ser o representante brasileiro, ou seja, eu passo vergonha por essa coisa corrupta, ladra, incompetente, socialista, que alguns brasileiros... Eu não entendo como é que um brasileiro votou no Lula, não entendo, não entra na minha cabeça alguém aceitar que um corrupto que quebrou o país em 2014, destruiu a Petrobras, destruiu a economia nossa, como que alguém ainda vota nessa coisa? E, lógico, do lado errado da história, como certamente está sempre. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.